Sobre o armazém memória. Alguém tem algum questionamento ou pergunta ou esclarecimento para depois a gente abrir? Não, só Anacleto. Diga lá, companheiro. Boa tarde, companheiros. Bom, eu sou o Ketz, fiz parte do movimento estudantil na época de 91 a 96, mais ou menos. E muitas coisas, né, aconteceram, né? Na época dos caras pintadas, nós fizemos um movimento aqui em Natal que chamou a atenção mesmo para valer. Era na época que realmente tinha resultado. Depois começou a cair tudo, cair sindicato, cair tudo, quer dizer, perderam a força, né? O cidadão brasileiro precisa acordar, porque coisas, como o companheiro acabou de falar sobre a questão indígena, era uma oportunidade que vocês praticamente me deram, que aconteceu coisas no passado muito interessantes. Por exemplo, minha bisavó era índia. O que aconteceu com o pessoal que era daquela região do Conguaretama? Só restou, parece uma mentira. Na época, ela fazia parte de um grupo indígena, né? Que ela era índia mesmo. O que é que os fazendeiros fizeram? Aquele pessoal daquela região dali de Conguaretama, um tal de Ovídio, que era um fazendeiro, ele mandou os capangas dele matar todos os índios. Restou minha bisavó, para trabalhar para ele de meia, a história de meia, tá entendendo? Trabalhou até ficar cega. Parece uma mentira, isso ninguém sabe não. Aí botou minha bisavó, minha avó para trabalhar. Aí minha avó trabalhou até quando não deu mais. Faleceu, aí inclusive a casinha que era de trás para lá, ficou para lá, ninguém nem sabe. Eu estou querendo ver, por incrível que pareça, não é que eu seja doido não. Mas para ir para casa lá dos meus avós, que moram no Oiteiro, que é um povoado, não tem 6 casas só. Para tentar ir lá para ver se resta alguma coisa, ver se o que é que tem, né? O que é que fizeram? Porque na realidade não tem nada, tá entendendo? O que eles fizeram foi isso, ficou por isso mesmo, entendeu? Quer dizer, sobre isso aí ninguém sabe não. Passou um tempo desse também, que apareceram uns índios em Goianinha. O pessoal foi inventar começou a colocar cerca, né? Quando deu, foi no cemitério dos índios. A FUNAI não reconheceu. Isso achei um absurdo, sabe? Passou até na televisão aberta aí. Quando uma coisa dessa vai passar numa televisão aberta, porque já tem acontecido muita coisa já, meu amigo. Todo mundo tem direito. Os índios não têm direito. Se disser que é índio, é capaz até de matarem. Como mataram em Brasília, como todos nós sabemos, queimaram o índio, né? Tá aí, o cara soltou-se, está numa boa, e o que é que fizeram? Nada. Obrigado pela oportunidade, viu, amigo? Marcelo. A invisibilidade indígena no Brasil hoje, apesar de todo o movimento indígena estar na rua, é muito grande. É muito grande. E é gozado porque a gente às vezes fica tentando ligar essa violência do passado. Você vai falar, o cara ainda está lá no português, cara. Não, a violência é dos portugueses e não sei o quê. Não. Já aconteceu um estudo da Comissão Nacional que, se teve um mérito, foi trazer a violência do português para nós, né? Para essa sociedade agora. Ela atualizou essa violência, o olhar da sociedade, para a violência nos anos 70, dos militares contra os indígenas, dos empresários que se mancomunaram com os militares contra os indígenas. Aqui na Paraíba, por exemplo, até estava comentando com elas, que ainda não saiu o relatório da municipal. Que se registre no relatório. Não tivemos perna para estudar os indígenas, mas fica aqui a recomendação que precisa estudar. O que aconteceu na Baía da Traição foi que o Exército interviu ali, tirou um pedaço do território, entregou para a mineradora, tirou um pedaço do território, entregou para o cara que planta cana, entregou para o criador de gado. O próprio Exército brasileiro levou lá seus homens para tirar os índios, para entregar essas terras e não permitir
O Tiuré saiu em 82 porque eles estavam fazendo a autodemarcação dessas terras. Foi anistiado agora como qualquer outro foi anistiado. E ele pelo enfrentamento da autodemarcação. Então é preciso que, se não tem colocado, fechou ainda, se não estudou, coloca que não estudou, mas tem necessidade de estudar. Viu, Nazaré? Aqui é importante deixar isso registrado, porque se não é nós que estudamos agora, alguém vem depois e estuda. E sistematiza isso e vai para cima para cobrar a devolução dessas terras. E esse tipo de coisa. Né? O Armazém Memória, ele tem esse começo lá na casa da Amparo, que eu falava, vamos fazer reunir essa memória e tal, ela é importante, vai servir para a gente dar esse salto. E de lá para cá, quer dizer, foi estruturado o Brasil Nunca Mais dentro do Armazém Memória, aí ele ganhou vida própria, virou o Brasil Nunca Mais digital. A gente pôde recolher tudo que foi produzido por Dom Paulo e aquela equipe. Localizamos em Chicago os microfilmes, trouxemos o Chuck, que estava aposentado na França, para dar depoimento e dizer onde estavam esses microfilmes. Digitalizou-se esses microfilmes, recuperou a papelada, porque o que estava na Unicamp, o cara ia fazer o estudo lá e levava embora um papel para casa porque achava bacana, estava tudo desfalcado. Muitos processos tinham conjuntos, às vezes o cara era citado lá, ia lá na Unicamp, pegava aquilo que era a citação dele, punha no bolso e levava embora. Então era um processo que estava já com muito buraco de texto. Então a gente recompôs tudo isso, trazendo os microfilmes para o Brasil, o Arquivo Público digitalizou. Hoje são 850 mil páginas que compõem o projeto Brasil Nunca Mais, totalmente na internet. Os últimos dados, ele foi lançado no final de 2013, né? Com o Ministério Público Federal, o Arquivo Público de São Paulo e o Armazém Memória e um conjunto de instituições. De 2013 para cá, quase 4 milhões de páginas foram lidas desse acervo na internet. São quase 4 milhões, são quase, quantas vezes? 5 vezes o valor do total de páginas, como se tivessem lido 5 vezes aquele acervo completo. Isso gerou estudos, gerou processo de reparação, gerou briga em família, porque o menino quis estudar a história do pai, que ninguém falava, do avô, que ninguém falava, e o cara foi descobrir as coisas lá dentro daquilo que ele fuçou e começou a falar em família, a família disse, esquece isso, deixa para lá, deixa não, para que o pai tinha a ver com tortura, que não tinha, e você vai vendo que esse assunto está permeando a sociedade. Ainda não é residual, ainda tem interesse. Nós temos um volume de acesso ainda que já ainda não é residual. Há um interesse desse estudo. Né? Nesse período de 15 anos, por exemplo, o Armazém Memória deu um corre geral na produção da memória dos sindicatos. Visitamos várias partes do Brasil atrás da memória sindical, da fundação da CUT, lá atrás dos anos 80, quando era uma entidade só sindical sendo criada. E encontramos uma situação de abandono geral da memória sindical no Brasil. O IEP é outro trabalho, a gente já fala dele. Mas eles estão fazendo um trabalho específico ali na questão dos trabalhadores, né? Mas essa memória sindical, por exemplo, recuperou a imprensa da CUT, do começo da CUT, que tem muito do CUT pela base, que tem muito do que foi construir essa central, a dificuldade de construir isso. Depois entramos no campo da educação, deu errado, não conseguimos fazer a memória de Paulo Freire, a documentação de Paulo Freire, que ali tem muita gente em cima e alguns dividem, outros não, então a gente deixou quieto. Né? A questão agrária, ela tem um setor muito grande ali, com uma hemeroteca... Oi? Teve, que Gilmar Viana, Gilney Viana quem tocou.
esse trabalho. E aí, mais recente agora, no armazém, a gente começou a trabalhar a memória e documentação indígena. E isso com uma angústia, porque hoje os indígenas sofrem um ataque do legislativo, que é uma porrada de projeto de lei, sofre ataque do executivo, e já sofria na Dilma, continua mais ainda, que foi a paralisação da demarcação de terra em apoio político no Congresso. Agora, o executivo de agora, com o Temer, está retirando direitos, apoiou o marco temporal, que, para quem não sabe, é a parte do judiciário que cabe nesse latifúndio. O marco temporal, ele vem negar o direito constitucional originário e instituir uma data dizendo que se o índio não está na terra até 88, ele perde o direito dessa terra. Você não combate marco temporal só com juridiquês. Você precisa de argumento histórico, documentação histórica também, para deixar incontestável o direito indígena, seja com a presença na terra, seja com a ausência provada pela retirada sob efeito da tutela que o Estado fazia contra o indígena. Então, é urgente recuperar essa documentação, porque eles estão perdendo território numa manobra de interpretação jurídica nesse STF vendido que nós temos hoje. Semana passada, aquele pulha do... Não é o que... O Gilmar controla ele, o Toffoli. O Toffoli, ele é controlado pelo Gilmar pelas denúncias que existem contra o irmão dele de desvio de dinheiro, que está na mão do Toffoli. Esse homem, esse Toffoli não vale nada. Votou para estender o marco temporal para os quilombos. É uma estratégia, é uma leitura jurídica ruralista o marco temporal. E esse homem está votando para estender isso, fortalecendo uma tese que ela anistia todo o massacre que foi apurado de indígena na Comissão Nacional da Verdade, por exemplo. É a anistia de todo o roubo de terra indígena sob violência brutal que aconteceu nesse país. Então, a documentação do Armazém Memória, a gente conseguiu lograr na questão indígena quase 150 mil páginas de documentos, e documentos importantes, como o relatório Figueiredo, como vários documentos que estavam colocados no Museu do Índio, na FUNAI, e também o Museu do Índio entrou nessa trip e publicou outras 350 mil páginas. Então, hoje em dia, o armazém tem servido não só para o estudo acadêmico, mas também para o trabalho probatório de defesa dos povos indígenas e dos envolvidos em violência do Estado. Bem, queríamos agradecer a contribuição do companheiro Marcelo Zelic, que veio de longe, de Locosto de São Paulo. Endereço do armazém. É www. Fala aí, Roberto, agora. Alguém trouxe HD para copiar? Ó, tem um ali, ó. Fala com o Roberto. Outro aqui, ó. 2 aqui. www.armazenmemoria.com.br. Não, o negócio ele pediu para a pessoa dos estados trouxessem HDs para depois a gente fazer um intercâmbio de material. Vou dar só para vocês um exemplo bem local. Lúcia Guerra e o pessoal da Paraíba, eles fizeram o levantamento lá do material do DOPS da Paraíba, né? Então, ela trouxe esse material e depois a gente começa a conversar agora, porque a gente vai ter hoje à noite para tirar as cópias, né? É o bazar virtual. Certo, então eu queria agradecer a contribuição do companheiro agradecer a contribuição do companheiro Marcelo, que veio de longe, veio de São Paulo. Uma pergunta, depois dessa pergunta, nós vamos um intervalo de 10 minutos. Vamos primeiro ouvir aqui uma pergunta e uma resposta,
Aí terá um intervalo de 10 minutos para retomar o plenário, para não ter ninguém cansado. Vamos, companheira. Nesse processo da Comissão Nacional da Verdade, o Ministério Público Federal criou um grupo de trabalho de justiça e transição. Esse grupo ainda existe e está atuando. O Dr. Marlon Weister, por exemplo, é membro desse grupo. Eu não vou lembrar o nome das pessoas, porque eu converso muito mais com o Dr. Marlon, mas a gente pode ligar a ele, discutir com ele, pedir uma composição atual desse grupo de trabalho, ver de quais estados ainda tem gente operando, se tem operando, se não tem operando, fazer um diagnóstico do que está acontecendo com o grupo de trabalho de Justiça e Transição do Ministério Público Federal. A Eugênia faz parte, está lá, ela está na Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, né? Na segunda parte a gente fala, Nazaré, vamos dar um intervalo. E daí no fórum social a gente pode pautar uma agenda. Isso. Nossa. Isso. Retoma isso quando a gente voltar. Vamos. 10 minutos. É isso.